Olá, muito boa tarde. A análise dos textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias de domingo é a proposta que lhe fazemos em cada sexta-feira, sem esquecer, hoje que se assinala o Dia Internacional da Mulher. Também por isso contamos com a presença neste programa da irmã Luísa Almenda, professora de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa. Boa tarde, obrigado, irmã Luísa Almenda, por estar connosco. As três leituras que se escutam nas Eucaristias deste domingo, primeiro da Quaresma, no programa que emitimos no Dia Internacional da Mulher, há aqui pontes temáticas que se podem estabelecer? E sem dúvida, e uma delas também muito rica é com a mensagem do Santo Padre para esta Quaresma. Sim. Que ele faz uma relação, mesmo utilizando as palavras dele, que eu achei muito bonitas, não é? Em que ele diz: queridos irmãos e irmãs, a Quaresma do Filho de Deus consistiu em entrar no deserto. E é aquilo que nós vamos ouvir falar nas leituras, vamos ouvir falar, sobretudo no Evangelho, desta ida de Jesus para o deserto. Então ele diz, esta mensagem dele muito interessante para esta Quaresma, entrar no deserto da criação para fazer voltar a ser aquele jardim da comunhão com Deus. E então, o Papa retoma esses conteúdos da encíclica sobre a ecologia e o meio ambiente. Laudato Si, que sem dúvida ele tem mensagens, documentos e textos muito ricos que tem oferecido à Igreja. Este foi, sem dúvida, um deles que ainda continua muito atual e por desenvolver e explorar. E ele diz mesmo que a nossa Quaresma seja percorrer o mesmo caminho para levar a esperança de Cristo também à criação. Então, entender a Quaresma como um caminho e o deserto como o lugar da transformação do deserto para voltar a ser o jardim da criação, aquele jardim do paraíso, são imagens muito bonitas. Que exigem conversão também. Que exigem conversão, que exigem mudança, transformação para todos, para homens e para mulheres. Nós estamos a celebrar, na verdade, o Dia da Mulher, mas isto é para todos, não é? Em conjunto, que é... Independentemente de religiões, raças... É de facto uma causa global esta da ecologia. Porque estamos todos aqui, não é? Neste jardim é para todos, de facto, é uma casa comum, como também é uma imagem, uma linguagem também deste Papa. Mas não há dúvida que há aqui pontos de contacto e relações muito interessantes. Então o melhor talvez será nós partirmos diretamente do texto, como gostam os biblistas. De dizer que, na verdade, nós temos o primeiro texto, que é um texto que nos vai falar de quando Moisés, não é, já estão, vão entrar, não é? Ele diz, quando entrardes, assim começa o capítulo 26 do livro de Deuteronômio, quando entrardes na terra. Então é uma série de orientações, de indicações a Moisés, o que é que eles vão de fazer, também aqui muito ligado com a questão da criação, não é? Onde oferecer, entre outras coisas, não é? Esta questão das primícias, não é? Onde oferecer a Deus sempre as primícias dos frutos da terra. E também, depois dos filhos, também os primogénitos também serão oferecidos a Deus. Mas é muito bonita esta imagem em que relaciona aquilo que... Portanto, o que a terra produz, o que a terra dá gratuitamente, não é? É verdade que o ser humano colabora, enfim, trabalhando a terra, mas o primeiro gesto não é imediatamente consumir, mas é de agradecer, isto num contexto de fé, da fé de Israel, é de agradecer a Deus. E é impressionante, eles não colhem os frutos durante 3 anos. Quando uma árvore começa a dar frutos, durante 3 anos não se colhe os frutos. Agora já não os entregam, já não os levam ao tempo, mas não colhem os frutos precisamente para dar sempre essa ideia de que nós não somos os possuidores, os dominadores deste mundo e desta terra. Há alguém que transcende e a quem é devido, não é? A quem nós consideramos que nos dá nos fez este dom. E essa é uma causa muito ecológica. Ecológica, exatamente. Claro que isto é verdade que Israel tem estas leis, mas estas leis não surgem do nada, nem têm apenas uma dimensão religiosa. Alguns veem uma relação com os rituais da terra, dos cananeus, etc., cananaicos, mas também há aqui uma percepção de que a proteção da natureza, não desvastar de imediato a natureza naquilo que ela produz. Mas eu ia fazer uma alusão também nesta relação que há, e que isto é para todos, homens e mulheres,
e a dizer que, na verdade, Moisés tem, Moisés tem aqui uma posição de liderança, e fala-se na primeira leitura, é Moisés que dá estas orientações ao povo, mas que esta caminhada que o povo fez no deserto, não é? Para chegar, não é? Quando entrares na terra, não é? Estamos aqui às portas da entrada na terra prometida, há grandes líderes que acompanham o povo neste percurso do deserto, onde nós também vamos depois encontrar Jesus. Mas o texto bíblico é muito interessante nesta relação hoje com o Dia da Mulher. Fala de que quer este começo desta caminhada no deserto foi precedido por uma ação de mulheres muito interessante, que é Séfora e Fua, as mulheres, as parteiras que se recusaram a matar os filhos de Israel, e que precede todo este desenlace de saída do povo, de fuga do Egito, não é? Temos Míriam, a profetisa, não é? Que juntamente com Moisés, que lidera o grande cântico do Êxodo 15, que canta a salvação de Deus em favor deste povo. É uma mulher que... Portanto, temos... O texto bíblico vai assinalando em paralelo, que é uma coisa muito interessante, já que notamos já nos grandes textos do judaísmo, este trabalho conjunto, esta luta Acha que conjunta. Depois passa para os leitores também essa dimensão conjunta? Eu não sei se passa. Eu acho que há um grande desconhecimento, e é isso que é o grande esforço que a Igreja está a fazer, de recuperação de um equilíbrio que o texto bíblico tem, deste trabalho conjunto. Paulo fala na carta aos Filipenses, lutaram comigo, não é? Mulheres que lutaram com ele. Mas que isto já vem também no judaísmo, não é? Nós vemos que juntamente com Moisés está a sua irmã Míriam. Nós temos uma nota em Êxodo 38 de mulheres que oficiavam à porta da tenda do encontro. Oficiavam é o termo, elas exerciam ali um ofício, não se sabe bem, não se percebe bem, porque há outro eco no livro dos Números, mas elas tinham ali um papel na porta da tenda do encontro. Temos também, ainda durante esta travessia, na instalação já da terra, todo o papel da profetisa Débora, etc. Portanto, há um papel que nós não damos grande relevância, nunca se deu muita relevância, na verdade. Porquê, na sua opinião? Não sei, talvez porque houve... São circunstâncias culturais dos textos ou de da recepção dos textos na atualidade? Eu tenho aqui um artigo que diz que a culpa não é só das religiões, mas não é uma questão só religiosa. Às vezes também temos a tentação de dizer que isto é tudo uma culpa da religião. Não, são as questões culturais. Na verdade, a cultura estava muito formatada num modelo patriarcal e, portanto, as leituras, o ambiente litúrgico era muito masculino e portanto, a tendência é de dar mais relevância ao papel da intervenção masculina do que a perceber que também houve um papel feminino em toda a história bíblica que prevalece desde o início, não é? desde o primeiro par humano, não é? Que prevalece até ao final, não é? Até ao final da relação bíblica. E numa ocasião em que se procura repensar, enfim, as palavras são as que se usam sempre, o papel da mulher na Igreja, que contributo podemos encontrar ou que necessidade há de procurar esse repensar a partir das fontes bíblicas? Eu acho que nós estamos a fazer um trabalho, um estudo correto, a partir daquilo que está a ser escrito, do que está a ser dito na Igreja. Isso na Universidade Católica Portuguesa? Na Universidade Católica, no Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião. Estamos a trabalhar toda esta questão das mulheres e as religiões, que estamos a iniciar e estamos a fazer toda uma recolha tanto quanto possível, destes materiais. Mas o importante aqui, para já sublinhar, quer dizer, eu acho que há, na verdade, esta liderança do Papa Francisco está a marcar muitíssimo e com desenvolvimentos permanentes. Ele está muito atento e sem dúvida que ele tem nesta reunião que houve agora com os bispos sobre esta situação
Os abusos sobre menores, ele tem tem expressões que são surpreendentes e que nunca mais se vai voltar atrás, não é? É impossível voltar atrás depois do Papa Francisco dizer que ele convidou várias mulheres a intervir, a falar. É interessante que em outubro, no Sínodo dos Jovens, ele convidou várias mulheres a estarem presentes, jovens e sobretudo as superioras maiores, ou a representante das superioras maiores, a estar presente. Houve, de facto, uma manifestação, porque elas não tiveram nos trabalhos, mas não tiveram poder de voto. Ele foi muito atento a isso e, neste momento, ele a convida não para estar presentes apenas, mas para falarem a todos os bispos. E foram várias as mulheres que falaram, mas mais do que dar a oportunidade de falar, e é isso que eu também parece que está a ser muito significativo, ele não é só dar a oportunidade de ter mais um cargo ou de dar a palavra, não. É a maneira como ele equaciona esta presença. E ele diz que convidar uma mulher a falar não é feminismo eclesiástico, não é que agora a Igreja se torna feminista, não é? Não se trata de dar mais funções aos cargos, mas de integrar a figura feminina como imagem real da Igreja. E ele diz, expressa mesmo isto, quando ouviu falar esta doutora Guisson, não é? que está à frente, é o secretário do dicastério, ele diz, isto não é apenas uma questão de estilo, convidar uma mulher a falar não é entrar numa modalidade de feminismo eclesiástico, não, escutar uma mulher que reflete as feridas da Igreja, é convidar a mulher a falar sobre si mesma e sobre as suas feridas. É convidar a Igreja a falar sobre si mesma. É este o passo a dar com muita força. A mulher é imagem da Igreja, que é a mulher, esposa e mãe. Então, ela acentua essa dimensão maternal, então, que a Igreja é chamada a ser. Eu acho que estamos a ultrapassar porque depois também há muitas teólogas que agora estão na continuidade da reflexão que tem vindo a ser feita muito recentemente. Isto não é uma questão só de ocupar cargos ou de dar a oportunidade de falar, mas é de ir mais fundo a uma compreensão diferente em que aquilo que a mulher pode trazer, o contributo que ela pode trazer, pode ser vital também, juntamente com o homem, sem dúvida, não é sem o homem, é com a presença de homens e mulheres, pode trazer à Igreja aquilo que ela precisa neste momento para se renovar e se revitalizar de novo, porque o mundo é mesmo assim, não é? É composto por homens e mulheres, e então esta oportunidade de colocar em conjunto, e Paulo tem na carta aos Filipenses uma imagem muito bonita, em que ele diz aceita estas mulheres, porque elas lutaram comigo. Este lutar em conjunto, eu acho que é isto que o Papa quer trazer. Quer trazer para a Igreja é isso que senta a fazer uma também, luta conjunta. É isso que senta a fazer também na Universidade Católica. Esse é um pouco, é isso que eu me sinto a fazer. Através, nomeadamente, agora deste centro de estudo de investigação. Sim, porque eu trabalho juntamente com homens, não é? Tenho muitos investigadores, investigadoras, e é uma luta conjunta que nós temos em favor, enfim, da teologia, da afirmação da teologia, do contributo que ela pode trazer para a Igreja, para a sociedade, de renovar os valores que são fundamentais ao ser humano, mas também os valores da fé, esse trabalho conjunto. E muito mais poderíamos dizer sobre este tema, mas vamos, se calhar, ao texto do Evangelho, analisar o texto do Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo. E antes de o analisarmos, de ouvirmos a análise da irmã Luísa Almendra, vamos escutar este texto que se escuta nas missas deste primeiro domingo da Quaresma. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada e, passado este tempo, sentiu fome. O diabo disse-lhe: Se és filho de Deus, manda esta pedra que se transforma em pão. Jesus respondeu-lhe: Está escrito: Nem só de pão vive o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e eu os dou a quem eu quiser.
Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ainda, na palma das mãos te levarão para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: Está mandado: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Irmã Luísa Almendra, um texto que inspira, por certo, os 40 dias da Quaresma, em torno desse tempo de deserto e do tema das tentações. Sim. Eu gostava de sublinhar o verbo que se usa mesmo, porque nós passamos por cima dele, porque às vezes achamos que isto é assim. Quer dizer, ele teve, foi uma ameaça de ser tentado. Não, ele foi tentado, é o que diz o texto, ele foi tentado. O verbo está no passado, ele viveu mesmo, ele fez a experiência da tentação. E isso une a realidade de Jesus e a humanidade de Jesus muito à nossa humanidade, que também faz essa experiência, não é? Ele sentiu a mordedura, como dizem alguns exegetas, sentiu ser mordido pelas tentações, não é? E de seguir um caminho que... De êxitos, de sucessos, enfim, de bem-estar, de poder e de riqueza. E é muito interessante porque nós nunca achamos que Jesus nunca teria passado por isto. Não. E isto aparece, este texto aparece logo nos inícios da atividade de Jesus, nem é quando ele... Não, é logo no início, ele tem esta tentação, ele vive esta tentação de fazer um caminho, de pôr diante de si este caminho de riqueza, de sucesso, de poder, etc, etc. E faz profundamente essa experiência. O texto está muito bem construído. Este texto de Lucas está muito bem desenhado, tem algumas diferenças com os outros textos de Marcos e de Mateus, porque ele vai pôr sempre... Portanto, nós partilhamos com Jesus, ou Jesus partilha esta realidade humana de ser tentado, a tentação do poder, da riqueza, do sucesso, do êxito, etc. E elas vão se repetindo em cada geração. Sim, mas... Qual é a mensagem que o autor não escreve isto para nos dizer que Jesus também foi tentado como nós somos tentados, homens e mulheres. Isto é uma realidade comum aos homens e às mulheres, na nossa luta conjunta, enfim. O que é que ele faz? Qual é o critério de Jesus? Qual é a diferença, a marca aqui? É que aquilo que vai ajudar Jesus neste discernimento da tentação é a própria relação com Deus, a própria palavra de Deus. E, na verdade, ele podia ter optado por um caminho de facilidade e riqueza, mas ele sabe, ele conhece das Escrituras e da revelação que nem só de pão vive o homem. Então, o autor, neste diálogo, ambos, o diabo e Jesus, usam a Escritura, não é? No texto. Mas Jesus sabe que o caminho de Deus não passa por um caminho de uma acumulação egoísta dos bens. E isto é um critério, é isto que o vai ajudar. Portanto, as tentações, elas estão aí, elas são inevitáveis. Não é? Qual é o critério? É a própria relação com Deus e a própria palavra de Deus oferece o critério de resposta, de força para não ceder à tentação. Ele podia ter escolhido um caminho de poder, de domínio e de prepotência, não é? Ao jeito, enfim, dos grandes poderes deste mundo. Mas ele sabe que estes esquemas também são diabólicos e, portanto, ele não se enreda e sabe que só Deus... Não é? Este texto que os judeus rezam 3 vezes ao dia, não é? Só amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Só Ele é que é Deus, não são os bens e as riquezas deste mundo. Podia também ter construído um caminho de êxito fácil, não é? Com as multidões como ele tinha, aos seus pés, etc., sempre dispostas a deixarem-se fascinar por ele. Mas ele percebe que isso não é o caminho de Deus. E o que ajuda, não é? O autor ilustra como sendo aquilo que
leva este Jesus a vencer as tentações, é esta relação que ele tem com Deus e o conhecimento que ele tem do qual é o caminho, verdadeiramente o caminho de Deus. E, portanto, ele diz-lhe, não é? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é? Ele tentando a ele, está a tentar o próprio Deus. Vamos avançar para o texto da segunda leitura. A primeira, há pouco, a irmã Luísa Almeida já fez uma referência a esse livro do Deuteronômio. A segunda leitura é da carta aos Romanos e que, em contexto, sugere essa afirmação de não haver diferença entre judeus e gregos. Pois não. Bem, Paulo primeiro diz uma coisa que relaciona muito com o Evangelho, que é muito importante. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esse é a grande força. Aquilo que será a tua força foi a força de Jesus para as tentações e é a força para todo o cristão. E por causa disso, não é? E porque há uma palavra, há um Deus, não é? Que está contigo, na tua boca, no teu coração, aí estas diferenças entre judeus, gregos, homem, mulher, que ele depois há outro texto onde diz isso. Ele diz, não é que fica tudo uma espécie... Não é um igualitarismo. Igualitarismo, tudo igual, não. As pessoas continuam, os gregos são os gregos, os judeus são os judeus, mas o foco está num outro horizonte. O foco está em Deus. Quando ele diz não há judeu, não há grego, porque há Cristo em vós, que é o que ele diz no outro texto, não é? É Cristo que está em vós. O que vos marca é a vossa fé em Cristo. E em Cristo vós sois um, não é? Essas diferenças não desaparecem, mas são postas num outro plano, mudam para um outro plano, e na verdade nós vemos que que há grandes movimentos e grandes acontecimentos em que já não importa se é africano, se é europeu. Não, as pessoas não se importam de onde é as origens nem das culturas. A fé une e leva a realizar grandes projetos e grandes lutas em favor da humanidade. E é isto que Paulo quer dizer também, afirma aos cristãos, aos romanos, que não há diferença porque todos têm o mesmo Senhor, não é? O Senhor é que marca esta... e diante de Deus, na verdade, nós somos todos iguais nas nossas diferenças. Fica essa afirmação também no Dia Internacional da Mulher, que a irmã Luísa Almeida faz. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a analisar os textos da liturgia deste domingo. Mais logo, fazemos-lhe companhia na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.